O que dizer na visão espírita sobre mães narcisistas, que são provas? São inimigos do passado? O que fazer com lembranças tão dolorosas que tenho? Sofri muito, muito mesmo, com a minha mãe, que já desencarnou, mas foi muito pesado. Sei que o perdão é o caminho, mas faz mal lembrarmos do que aconteceu. Eu conheço a doutrina, mas as marcas são profundas. Estou errado. Me ajude nesse dilema, por favor. A ocorrência de mães narcisistas é muito mais frequente do que nós imaginamos. Nós criamos muitas vezes aquele estereótipo da mãe perfeita, da mãe que ama, da mãe que sacrifica a sua vida em favor dos filhos e que tudo faz para que os filhos brilhem, não ela. Mas as mães narcisistas, elas atuam exatamente o contrário. Elas roubam o brilho dos filhos para que o brilho seja delas. Se o filho se forma em uma determinada profissão, ela vai para a festa de formatura para dizer a todos que o mérito é dela, porque foi ela que conseguiu fazer o filho se formar. E se coloca na frente para que o filho, na verdade, não se sinta vitorioso, e sim ela. As mães narcisistas têm o hábito de escolher um filho para escravizá-lo. Às vezes não permitem que case, destrói a autoestima, dizem que são feios, que são ridículos, que ninguém vai querer se relacionar com eles. Os exploram como podem, manipulam, mentem, para que estejam sempre no comando das situações. Simulam fraquezas quando percebem que os filhos estão escapando da sua capacidade de se perceberem escravizados. E aí se fazem de bons, de boas. Quando os filhos se aproximam, então voltam a explorá-los como antes. Adoram impor culpa. Você vai casar, vai me deixar sozinha. É isso mesmo que eu mereço, ficar lá abandonada. Você é uma filha ingrata, você não presta. Então, esses sentimentos são muito comuns. E é muito frequente o sentimento que você está sentindo, que é o sentimento de achar que você é culpada. Porque esse é o fruto final do trabalho do narcisista. Impor sobre sua vítima a sensação de que ele é culpado para que ele não possa se mexer. Então, é como aquela vespa que coloca os ovos dentro de um outro animal e os ovos da vespa devoram o seu hospedeiro de dentro para fora. Então, ele não permite que a pessoa se movimente, então ele paralisa a pessoa. Ela diz, eu não posso, isso eu vou ser culpada. E muitas vezes as pessoas ficam aprisionadas em suas vidas em função de marido narcisista, mãe narcisista, pai narcisista, filhos narcisistas, esposas narcisistas. O que a gente pode fazer nesse sentido? A primeira coisa a fazer é procurar uma terapia. É muito frequente a sequela emocional na convivência com quem é narcisista, porque ele impõe culpa e a gente precisa se libertar dessa culpa. Então, a primeira coisa é procurar um terapeuta para poder tratar a nossa alma que está profundamente ferida. O entendimento espiritual é a segunda coisa que a gente precisa buscar, a gente poder entender o que está acontecendo. E aí você pergunta, isso é prova, isso é expiação? Pode ser prova, pode ser expiação, pode ser missão. Nada garante que porque você convive com uma pessoa difícil, você está espiando. De repente você está nessa circunstância para ser o indivíduo que vai proteger essa criatura de processos mais dolorosos. Às vezes, determinados espíritos que amam muito, que percebem que possuem companheiros difíceis, dizem, eu preciso ir para impedir com que ela destrua a sua própria vida. E essas criaturas, elas vêm, elas renascem muitas vezes na condição de filhos e vivem um fenômeno de opressão, mas elas conseguem lidar com essas dores
e procuram se tratar e tentar impedir com que as feridas cheguem no fundo da sua alma. E aqui está o entendimento da doutrina espírita para compreender que ela está assim por culpa de problemas que são dela e não seu. Então, ressignificar que o adoecimento está do outro lado e não do lado de cá é importante, em que eu olhe assim, não. Eu não posso carregar culpa porque o adoecimento está do lado de lá. Eu aconselharia você, inclusive, que você procurasse. No YouTube tem muitos vídeos sobre mães narcisistas, que você tentasse entender o mecanismo para sair desse quadro de culpa e tentar compreender um terapeuta para poder se entender. E também esse conhecimento espírita para que a gente possa fazer essa revisão, tirar essa ideia de punição. Eu estou assim porque eu mereço uma mãe que me torturou. Não. De repente, ela escorregou. Ela foi, de repente, a pessoa que cometeu o deslize no processo do planejamento reencarnatório. E você, como ponto frágil dessa relação, acabou absorvendo. O que fazer agora? Realmente, você precisa trabalhar a questão da mágoa, do ressentimento e até da raiva por tudo que aconteceu. Pelo tão pesado, o quão escravizante é você viver ao lado de uma pessoa que pode enlouquecer a outra. Um narcisista, ele pode enlouquecer a pessoa que está sob o seu comando, que ela vigia a pessoa 24 horas por dia, ela vigia todas as movimentações. Você está na cozinha fazendo um café e você percebe que ela de lá está olhando para ver se está colocando, se está fazendo errado. Está fazendo errado! É o tempo todo crítica, a pessoa não fica à vontade, não tem condição nem de contar nada. Então é muito difícil. Então agora que ela já desencarnou, você precisa se refazer das suas feridas. Orar com frequência por ela, para retirar o sentimento de mágoa, para sentir-se liberto de tudo isso. Então você precisa se libertar. Então, orar com frequência, rever tudo assim. Ela é um espírito doente, o doente é ela, mas eu não preciso carregar a doença que ela tem, eu não preciso carregar isso em mim. Quando somos adultos, procurar viver em outro lugar para fugir do processo de opressão. O narcisista, ele impede que a pessoa saia. Então, a gente procura se desembaraçar disso sem ódio, sem mágoa. Como ela já está desencarnada, é orar por ela, procurar um terapeuta, ressignificar o sentido dela como sendo ela o espírito doente e entender que você não é um espírito em processo de punição para merecer uma mãe narcisista. Ela, na verdade, é o indivíduo que, falhando no seu processo reencarnatório, tentou mutilar você. Mas você tem força e conhecimento espiritual para conseguir cicatrizar essas feridas deixadas. O poema da Sâmia, de hoje que começou, é um poema de uma mãe narcisista realizando um processo de opressão sobre seu filho ou sua filha.